Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 9 e nela nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Como que funciona, né? O sistema endócrino, ele é responsável pelo controle das atividades metabólicas no organismo e atua a longo prazo, né, através dos sinais químicos executados pelas substâncias chamadas de hormônios. Tá? Os hormônios, eles são produzidos e liberados por células endócrinas. A gente tem o sistema endócrino e o sistema exógeno, né? O endócrino são glândulas que elas ficam distante dos locais onde elas precisam fazer o efeito. Então, por exemplo, a tireoide, ela é uma glândula endócrina, né? Então, ela libera o hormônio dela, ele cai na corrente sanguínea, mas ele não tem nenhum ducto que leva esse hormônio até o local desejado. Ele, diferente das exógenas, como por exemplo as glândulas sudoríparas ou sebáceas, que elas produzem o sebo ou a umidade, né, ou suor, e por ductos eles acabam ficando sobre a pele. Então, a ação do hormônio, né, que se dá quando ele é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas, elas chegam nas células alvo e se ligam aos receptores específicos localizados na superfície das células. Então, a célula secretora, né, ela entra na corrente sanguínea, no vaso sanguíneo e chega até o local alvo onde é desejado. Então, a gente tem o nosso sistema endócrino, né, ele é dividido por algumas glândulas. Então, nós temos o hipotálamo, a hipófise, as paratireoides e a tireoide, as adrenais, pâncreas, ovários e nos homens os testículos. E aí a gente tem o hipotálamo, né? Ele recebe as informações do sistema nervoso e ele acaba secretando os hormônios que atuam sobre a hipófise. O hipotálamo, ele é responsável de captar tudo o que nosso corpo necessita e mandar resposta para a hipófise, para ela produzir o hormônio e para ela poder produzir a resposta, né? O hipotálamo, ele recebe a informação, passa para a hipófise e ela manda a resposta para os órgãos, né? Para as glândulas necessárias para produzir os hormônios. E aí, o que a glândula, né? A hipófise, ela produz? Então, ela produz prolactina, que ela é responsável por receber a prolactina, ela é responsável por produzir o leite e maturar a glândula mamária. Em resposta a ela, né, na verdade, ela é ativada pela ocitocina. Então, o nosso corpo, ele produz ocitocina, onde vai ativar a liberação de prolactina. Então, a ocitocina é o hormônio do afeto. Então, quanto mais afeto essa mãe tiver com esse bebê, mais ela vai produzir ocitocina. Mais ela vai produzir ocitocina e, consequentemente, ela vai ativar, né, a produção de prolactina, fazendo com que crie bastante leite. Então, quanto maior o vínculo com a mãe, maior a produção de leite que essa mãe vai ter. Mães de cesárea, elas têm uma diminuição da produção de ocitocina, porque a ocitocina se dá ao desgrudar a placenta do útero, e na cesárea ela se dá de uma forma mais lenta, então por isso que algumas mães
que têm cesárea, elas têm um pouco mais de dificuldade de produzir leite, a princípio nos primeiros dias, é devido a justamente isso. E a ocitocina, ela também é responsável por diminuir as chances de psicoses puerperais. Então, quanto mais afeto a mãe tiver, menor a chance dela desenvolver as psicoses puerperais, que é o famoso depressão pós-parto. A gente tem as gônadas, né? O que seriam as gônadas? As gônadas, elas são responsáveis, são os ovários e os testículos, e eles são responsáveis por produzir os hormônios no homem, a testosterona, e na mulher, o estrogênio e a progesterona. No homem, ela vai dar a característica masculina, onde vai engrossar a voz e aumentar a produção de pelos, e na mulher, ele vai dar os contornos femininos, onde vai fazer com que ela crie gordura em regiões características, como mama e quadril. A gente tem os hormônios da tireoide, né, que seria o T3 e o T4, que eles são responsáveis por regular o metabolismo desse corpo. E ao regular o metabolismo do corpo, faz com que o nosso corpo trabalhe de uma forma adequada. Quando a gente tem um excesso de hormônio da tireoide, a gente tem um hipertiroidismo, onde o metabolismo ele vai ser acelerado, então esse paciente ele vai ter uma característica mais emagrecida, tá? E no hipotiroidismo, onde a produção desses hormônios vão ser diminuídas, e ele vai ter uma característica mais gordinho. Nós temos o hormônio da suprarrenal, tá? Que ele é responsável por conseguir fazer com que o corpo se adeque, né? E consiga controlar a produção de na suprarrenal, ela vai ser responsável por produzir o corticoide, tá? Os esteroides, que esses esteroides, eles não podem ser substituídos via oral, tá? E eles também vão produzir eles também vão auxiliar, né, no controle dos linfócitos e do tecido e do sistema linfático. Eles vão produzir aldosterona, que ela vai ser responsável por regular a pressão e equilibrar os eletrólitos no sangue, e fazendo controle de sódio e potássio. E ele também vai manter o equilíbrio dos carboidratos, proteínas, gordura e até mesmo a glicose. Quando ela precisar ser liberada pelo rim, geralmente é devido a uma sobrecarga, tá? Então a gente deve ficar muito atento, porque quando o paciente apresentar proteína, gordura ou até glicose na urina, esse paciente ele está com uma sobrecarga renal e pode acabar causando, provavelmente é devido a algumas complicações que ele tenha, e pode acabar causando complicações no sistema renal desse paciente. Quando a gente fala na tireoide, é muito importante também a gente salientar que ela é responsável por produzir, né, secretar as calcitoninas, que elas regulam o metabolismo de cálcio e sua reabsorção óssea. E quando a gente fala de paratireoides, né, elas
acabam sendo responsáveis também por essa captação de cálcio no organismo. O pâncreas, né, que nós já vimos que ele vai produzir o pâncreas que ele vai produzir o glucagon e a insulina. O glucagon ele vai fazer com que mantenha a glicose no sangue e a insulina ela vai se ligar à glicose. Ela é produzida pelo pâncreas e quando há algumas complicações a gente tem a diabetes tipo 1 ou a tipo 2. A tipo 1 é quando o pâncreas ele é incapaz de produzir insulina, então geralmente é uma doença que é observada na infância, né? Devido ao paciente apresentar picos muito altos de glicemia. E já a diabetes tipo 2, ela é caracterizada pelo estilo de vida desse paciente. Então, devido ao consumo excessivo de carboidratos, açúcares ou qualquer alimento que se transforme em glicose no organismo, o organismo não consegue produzir insulina o suficiente. E aí esse paciente acaba se tornando diabético. Geralmente, tanto a diabetes tipo 2 e a pressão alta, geralmente no estágio 1 da pressão alta, né? O paciente consegue modificar, né? As características, então deixar de ser tanto diabético quanto hipertenso apenas com diminuição de 20% do seu peso corpóreo. Lembrando que todas essas orientações elas devem ser passadas e acompanhadas junto com o cardiologista do paciente. Mas a mudança no estilo de vida e a adequação a hábitos saudáveis, a realização de exercício físico e exercício físico a realização de exercício físico e uma boa alimentação pode levar o paciente a deixar de ter algum tipo de patologia. Algumas patologias, elas estão responsáveis, né, com o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, ele vai ser liberado pela hipófise, tá? E ele geralmente ele é produzido à noite, esse hormônio do crescimento. Muitas das vezes, o que nós precisamos para induzir o sono? O nosso corpo libera um hormônio chamado melatonina, e esse hormônio induz nós ao sono. Geralmente é quando o ambiente se torna calmo e começa a escurecer, esse hormônio ele começa a ser liberado. E aí, ao dormir, o hormônio do crescimento ele começa a ser produzido. Está associado a ele, né, a deficiência dele, né, pode causar o nanismo na vida, na infância, né, o excesso dele pode provocar o gigantismo e nos adultos acaba ocorrendo a acromegalia, que seria o aumento, né, dos membros inferiores e superiores, aumento de face. Então, é necessário que esse paciente mantenha-se um controle e um sono adequado. Esse hormônio do crescimento, ele também é muito adequado para nós conseguirmos manter a captação, manter os ossos, né?
ele é responsável por auxiliar, então, na infância, ele é responsável por manter esse paciente, manter essa criança em crescimento saudável. No adulto, para manter a rigidez dos ossos. Então, quando a pessoa ela não tem uma qualidade de sono adequada, ela não consegue ter um crescimento ou manter os ossos saudáveis. Quando esse hormônio ele é mais produzido e produzido de melhor qualidade no sono noturno, e por isso que é muito importante, principalmente na infância, no primeiro ano de vida, no primeiro 1 ano de vida e na adolescência, onde nós temos o estirão tanto da criança quanto do adolescente. Então, na adolescência, na criança de 1 ano, essa criança ela dobra de tamanho em 1 ano, então ela nasce com 50 centímetros, ela torna-se com 1 metro, né? Quando ela completa 1 ano, e na adolescência ele também acaba tendo um crescimento significativo. Nos outros anos ele acaba sendo um crescimento bem pequeno. Então é muito importante manter um sono adequado para a produção desse hormônio durante essas fases e durante toda a vida. E aí, como a gente já falou, né, adrenocorticotrófico, ele estimula o córtex da glândula suprarrenal para produzir o hormônio cortisol. A prolactina, ela desenvolve as mamas e faz a produção de leite. Nos homens, essa característica ela é desconhecida da glândula. Quando a gente fala de gônadas, a gente fala sobre o hormônio folículo estimulante, que é o hormônio que vai ser responsável pela maturação desse óvulo e desse testículo, e o luteinizante, que ele é responsável nos homens por produzir a testosterona e na mulher para estimular a ovulação e fazer com que ela entre no período fértil. A neurohipófise, né, ela acaba armazena e libera os 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo. Antidiurético, ou conhecido como vasopressina, tá? Ele é liberado quando o volume de sangue cai a um determinado nível. Então, o corpo ele entende que ele precisa produzir esse antidiurético. Ele estimula a reabsorção de água dos rins, diminui o volume da urina e acaba retendo essa água no organismo para acabar aumentando a pressão arterial. E a sua deficiência pode ocasionar uma perda de água excessiva, levando o paciente a apresentar sede, tá? Ou até mesmo demência nos pacientes diabéticos. Então, como que funciona o antidiurético, né? Então, ocorre uma filtração glomerular, uma reabsorção e a eliminação, né, ativa discretas. Então, a urina ela é reabsorvida pelo corpo e ela volta e é liberada na corrente sanguínea, fazendo com que aumente a pressão arterial. A ocitocina, né, ela que vai promover as contrações uterinas durante o parto e quando o descolamento dessa placenta, ela também vai produzir ocitocina, aumentando as contrações uterinas, né? Ela faz contração na musculatura lisa e ela está interligada às glândulas mamárias, que faz com que libere a prolactina, causando a ejeção de leite. E aí, essa
A ocitocina, como ela é o hormônio do afeto, ela vai ser liberada ao amamentar. Então, quanto mais a mãe amamenta, como a gente havia falado, mais produção de ocitocina vai ter, consequentemente, maior produção de leite essa mãe também vai ter. Mães que adotam, elas também podem amamentar. Como que ela vai fazer isso, né? Geralmente os médicos dão algum tipo de hormônio para ela para iniciar essa produção de leite. Desculpa. Para iniciar essa produção de leite e ela vai colocar o bebê para mamar. E aí, ao ela criar um vínculo com esse bebê, vai fazer com que ela crie um certo afeto, ela vai produzir ocitocina e automaticamente ela vai começar a produzir leite. Quando a gente fala da tireoide, né, ela está localizada ao pescoço, logo abaixo da cartilagem da glote. Ela produz hormônio, o T3, o T4 e a calcitocina, tá? Eles estimulam o metabolismo energético, aumenta a taxa de respiração celular e o excesso desses hormônios pode acabar hipertireoidismo, como nós já havíamos falado. Esse paciente ele vai acabar tendo uma hiperatividade, né? Tendo um maior calor, maior sudorese, perda de peso, nervosismo e exactofobia, que seria os olhos saltados, tá? Da órbita ocular. E ele também vai apresentar bócio, que seria uma característica de inchaço no pescoço. Já, então, ele apresenta desta forma. Essa deficiência na produção do hormônio T3 e T4, né, pode ser causada devido à carência de iodo nos alimentos, pois o iodo constitui a maior parte dos hormônios da tireoide. Hoje em dia, para evitar esse tipo de patologia, a maioria, na verdade a maioria não, todos os sal de colocar no alimento, eles são iodados, justamente para evitar bócio, que era muito comum na década de 80. E essa deficiência pode estar relacionada também com a desnutrição da destruição autoimune da tireoide, tá? As consequências são diminuição do metabolismo celular, ganho de peso, bradicardia, que é caracterizada como o hipotireoidismo, né? Ocorre a desaceleração do metabolismo, o inchaço da pele e também o bócio, tá? E aí a paratireoide, nós temos duas de cada lado. E ela produz o hormônio, né, chamado paratormônio, responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue. Ela retira cálcio dos ossos, aumentando o nível na corrente sanguínea. O paratormônio e a calcitocina realizam o controle dos níveis normais de cálcio no organismo. E aí nós temos as adrenais, que elas são localizadas acima do rim. Elas são divididas em duas regiões, o córtex e a medula. O córtex, ele vai produzir o cortisol, como a gente já havia falado, e a medula, ela vai produzir adrenalina e noradrenalina. Quando ele está produzindo a adrenalina, ela faz com que a musculatura trabalhe mais rápido. Então, a adrenalina vai fazer com que o nosso corpo consiga produzir uma resposta rápida. Então, em casos de emergência, em casos onde a gente precisa ter resposta do corpo rápida. E a noradrenalina, ela vem para normalizar esse efeito. Então,
quando a adrenalina ela faz efeito na musculatura, ela manda uma resposta à musculatura para ela aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e os músculos, ela relaxa alguns tipos de musculatura, como as dos esfíncter. Por isso que alguns pacientes, quando eles tomam um susto, quando eles estão em perigo, vamos dizer assim, eles podem acabar evacuando ou até mesmo urinando nas calças, porque a adrenalina ela acaba mandando mais uma resposta para a musculatura e diminuindo nos esfíncter. E a noradrenalina ela vem para estabilizar esse quadro. E aí, como a gente já falou, né, que o pâncreas ele vai produzir a insulina e o glucagon, causando a diabetes tipo 1 e tipo 2. A gente já falou das gônadas. E o ciclo ovulatório, né? Que a gente vai ter a ação do estrogênio e depois da progesterona. Então, a gente volta daqui a pouquinho com a unidade 10.